Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio da quinta temporada do podcast Antes da Consulta. Você tá bem, João? Tô bem, e você, Eduardo? Tô bem. Tô numa vontade enorme que chova. Então, isso seria essencial, né? Muita gente doente, muita gente gripada Clima também. muito seco, exatamente. Precisa dar uma melhorada nisso aí. Mas e aí, o que temos hoje? Você vai fazer as honras. Joia, hoje nós temos aí a oportunidade de desvendar sobre um tema, assim, muito diferente, que poucas pessoas sabem exatamente o que é, não é verdade? Com certeza. Então não podemos também perder a oportunidade, antes de apresentar a nossa super convidada, agradecer aos nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Muito bem. E hoje nós temos a grata satisfação de trazer aqui no nosso podcast a doutora Ana Tereza Parra Centurion. Ela é graduada em Medicina pela Universidade de Santo Amaro, possui residência em Medicina Nuclear pelo SUS no Hospital de Câncer de Barretos, R4 em PET-CT, no AC Camargo, e atualmente ela trabalha no serviço da Clínica Togni Medicina Nuclear, que atua em Rio Preto, Votuporanga, e ela atua aqui no Hospital Padre Albino. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Eduardo, obrigada, João, pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre a medicina nuclear, que eu acho que é uma área que realmente poucas pessoas, né, conhecem, tem gente que nunca ouviu falar, né? Acho que gera aí alguma curiosidade. Bastante. Eduardo, posso começar? Por favor. Ana, você bem disse agora a medicina nuclear. Muitas pessoas querem saber, as pessoas têm dúvida, não conseguem decifrar isso aí. Muitas pessoas da área da saúde também devem ter essa dúvida. Mas traga então pra gente, para iniciar a nossa conversa, o que é a medicina nuclear? Bom, a medicina nuclear é uma especialidade médica, né, onde a gente atua com materiais radioativos, né? Através desses materiais a gente consegue fazer diagnóstico, são os exames de imagem, tratamento, né, de alguns cânceres, algumas patologias, e fazer algumas cirurgias guiadas pela medicina nuclear, né, através do material radioativo. Bacana, hein? Queria que você contasse um pouco mais para nossa audiência, né? Que tipo de exames o médico nuclear está habilitado a fazer? A gente observa na prática diária muito em oncologia, como você disse. Sim. Inclusive o teu R4 é uma especialidade no exame oncológico bem tradicional, mas também na cardiologia. Então eu queria que você contasse um pouquinho qual o perfil dos seus pacientes, quem procura medicina nuclear. Como você falou, Eduardo, tem muita parte da oncologia, né, que a gente entra. Então, assim, a medicina nuclear, o nosso exame são as cintilografias, tá? A partir daí, a gente tem vários tipos de cintilografia. A gente pode estudar o osso, pode estudar o coração. Então, na parte oncológica, a gente consegue ver todo o arcabouço ósseo, né, observar se tem alguma possibilidade de meta, alguma doença, né, primária do osso. Na parte cardiológica, tem a cintilografia do miocárdio, que é um exame que a gente faz bastante para avaliar a presença de isquemia, de área com necrose, né? Fora isso, a cintilografia óssea e a cintilografia de perfusão no miocárdio são os exames que a gente mais faz, tá? Fora isso, a gente pode avaliar a função renal através dos exames de cintilografia renal dinâmica, que todo mundo conhece como DTPA, né? E renal estática, que é o DMSA. DTPA e DTPA são os nomes dos fármacos que a gente usa para fazer esses exames, né? Aí a gente pode estudar a via lacrimal, a gente pode estudar como que tá a função das glândulas salivares, a parte de função cerebral, né? A parte pulmonar, cintilografia pulmonar. Para a tireoide, a gente entra bastante para ver a funcionalidade da tireoide. Tem aí uma diversidade de exames que a gente pode fazer. Ok. Né? Assim, o principal é que a medicina nuclear vai estudar a funcionalidade, tá? Do órgão, do tecido que a gente vai estudar, vai fazer o exame específico. Né? Ô Ana, tem uma coisa que gera muita dúvida também. Como faz exame, né? O médico nuclear fica lá realizando os exames.
Medicina nuclear é a mesma coisa que radiologia? Não, João, não é. A principal diferença, né, entre as duas especialidades médicas, são especialidades diferentes, é da onde que vem a radiação, né? Então, na radiologia, a radiação está nos equipamentos, no tomógrafo, né, no equipamento, na radiografia, no equipamento de raio-x, né? Então, a radiação, nesses casos, você pode ligar o equipamento, desligar e pronto, tá no equipamento, tá dentro da sua sala lá de exame. Na medicina nuclear, a radiação é administrada no paciente. Então, quem está radioativo é o nosso paciente. De acordo com os diferentes exames, a gente vai injetar ou vai administrar, né, o radiofármaco, que é o material que a gente usa. A gente não usa contraste, tá? Então, o nosso material chama radiofármaco. Rádio, de radioativo, de radioisótopo, né? E o fármaco, que é o que vai levar esse material radioativo até o órgão que a gente quer estudar, tá? Então, na medicina nuclear, a radiação está no paciente, tá? E por isso que é um serviço onde a gente precisa ter controle, precisa ser bem estruturado. Por quê? Para a radiação não ficar se locomovendo, né? Então, assim, você tem tudo especificado, área livre, área controlada, né? Então, é tudo bem seguro lá dentro. O médico nuclear vai laudar os exames, tá? Então, ou o biomédico, ou o técnico em radiologia vai adquirir, o enfermeiro vai adquirir o exame, né? O enfermeiro vai injetar o radiofármaco e as imagens vêm para o médico nuclear laudar, tá? Um exame ou outro, o médico nuclear vai injetar, como na linfocintilografia, tá? Que é o exame que serve para a gente localizar o linfonodo sentinela. O Eduardo pede bastante pra gente. Num câncer de mama, por exemplo, a gente injeta o radiofármaco na mama. Esse radiofármaco vai migrar e vai se concentrar no linfonodo sentinela. Então, normalmente, quem faz essa injeção é o médico nuclear. Eu gostaria de frisar a audiência que o paciente é radioativo, mas numa quantidade segura, né? Ele pode abraçar o esposo, enfim, né? Não é que isso vai sair contaminando todo não mundo. Tem dúvida. A quantidade de radiação que é dada, né, que é injetado no paciente é mínima, é segura, tá? Não causa efeito colateral, não tem nenhuma, assim, a contraindicação que a gente fala ao exame da medicina nuclear é gestação. Gestação e amamentação, tá? Amamentação, quem está amamentando, a gente pede para fazer ordenha, né? E ficar um dia sem amamentar, tá? A não ser quando você vai fazer um tratamento com radiodo, aí sim é contraindicado, tá? A mulher não pode estar amamentando, porque a gente tem materiais que são secretados, né? Vão ser secretados juntamente com o leite. Então, essa é a contraindicação. Queria aproveitar a sua resposta e que você pudesse nos dizer quais são esses radiofármacos mais comuns que você usa no seu dia a dia e como que é a aquisição deles. E até voltando um pouquinho no tempo, como que foi isso no tempo da pandemia, em que você precisava fazer os exames, isso estava disponível? Conta as dificuldades que a necessidade do exame também traz. É muito importante essa pergunta, que na verdade a disponibilidade dos materiais, a gente tem problema, vira e mexe acontece alguma coisa. Aí eu já vou explicar para vocês por quê, né? Bom, os exames, os principais radiofármacos, então, no exame da cintilografia óssea, tá? A gente vai usar um fármaco, que é o MDP, que vai se ligar ao osso, né? De acordo com o fluxo sanguíneo, de acordo com a remodelação óssea. Então, o MDP, e a gente vai juntar ele, vai marcar ele com o tequinésio, tá? Tequinésio é o isótopo, o radioisótopo que a gente mais usa na medicina nuclear, tá? Então, praticamente quase todos os exames, a maioria dos exames que a gente faz, a gente usa o tequinésio, que é o isótopo, que é o material radioativo. E com ele a gente vai marcar ou MDP para fazer o osso, ou Sextamib para fazer uma cintilografia do miocárdio, ou um fitato para fazer uma linfocintilografia, um DTPA para fazer estudo renal. Dependendo do exame, a gente vai marcar o fármaco.
e é por isso que é o radiofármaco, tá? E aí, como que vem esse tecnécio, né? Então, esse tecnécio é um material radioativo, tá? A radiação dele ele emite radiação gama, uma radiação com alto poder de penetração, tá? Então, ele é ideal, tá lá no paciente, o paciente vai emitir essa radiação que é captada pelo aparelho, tá? Os exames, de acordo com o exame, vai ter um tempo ideal para o paciente começar a realizar as imagens, tá? Então, cada exame tem um preparo. A cintilografia óssea não tem preparo, tá? O paciente injeta e depois de 2 horas a 3 horas retorna para fazer exame. Cintilografia do miocárdio vai ter um preparo específico. Ela pode ser feita em 2 dias ou em 1 dia, tá? O paciente injeta, depois de cerca de 1 hora vai fazer a imagem. O DMSA, que é um estudo renal, o paciente injeta, depois de 3 horas vai fazer a imagem, tá? Então, depende muito de que exame a gente vai fazer. E agora, como chega pra gente o tecnécio? Material radioativo vai decaindo, ele é instável, né? Todo mundo quer atingir a estabilidade, inclusive o material radioativo. Então, ele emite a radiação para atingir essa estabilidade. Cada material radioativo tem um tempo de meia-vida. Tá? Vocês lembram da faculdade, tempo de meia-vida? O tempo que leva, né, para o material decair a metade, tá? Então, o tecnécio vai decaindo a sua atividade pela metade a cada 6 horas, tá? Ele chega pra gente semanalmente, mas na forma de um gerador. Como que é esse gerador? Esse gerador vem dentro dele o molibdênio, que a gente chama de isótopo Pi. E quando a gente elui esse gerador, que a gente elui todos os dias, 2 a 3 vezes por dia o gerador, aí a gente consegue obter o tecnécio líquido, tá? Esse molibdênio a gente não tem produção aqui no Brasil. Então, ele é importado. Onde que ele é produzido? Em reatores nucleares, tá? Aí é reator da África do Sul, da Rússia, da Argentina. Então, ele chega pra gente, aí chega no IPEM, que é o Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear, que é em São Paulo, e eles fazem essa produção dos geradores, tá? Então, com a pandemia, a gente teve dificuldade, tá, na obtenção dos isótopos, né, dos radiofármacos, por conta de toda a malha aérea, né, que parou, tá? A gente tem dificuldade quando tem algum problema nos reatores nucleares, quando algum para de funcionar, então vai chegar menos material pra gente, tá? Muitas vezes a gente tem que ligar para os pacientes, remarcar, porque a gente não vai ter material suficiente para fazer todos os exames. Entendi. Oscila muito com... tudo isso, é a parte do dólar, o tanto que vai. Então, como tudo é importado, então acaba oscilando muito conjunto de fatores, um né? conjunto de fatores. E na pandemia foi difícil mesmo, tá? O iodo, teve uma época que não vinha o iodo. E assim, é paciente, a radioiodoterapia é um paciente que está em preparo, fica 1 mês sem tomar o hormônio, né? Ele tá sem a tireoide e tem que tomar a levotiroxina. E aí tinha que ligar pro paciente, ó, infelizmente o seu iodo não chegou essa semana, a gente vai esperar pra semana que vem. E ficar sem hormônio dá hipotireoidismo, tem gente que tem bastante efeito colateral, né? Ô Ana, eu sou médico de família, eu atuo em uma área de atenção primária. E dentro da atenção primária a gente busca muito, né, sempre, claro, baseado em evidências, em solicitar exames para pacientes, na busca de um diagnóstico precoce, fazendo um rastreamento, antes mesmo que o paciente apresente algum sintoma. Uhum. Dentro da medicina nuclear, quais exames, né, o que a gente pode usar para fazer esse tipo de rastreamento, esse diagnóstico precoce de algumas doenças ou até diagnosticar alguma consequência previamente de outra patologia? Por exemplo, a cintilografia óssea, né, que a gente usa para segmento, estadiamento de algumas neoplasias, a gente consegue... Primeiro que é um exame que a gente consegue ver todo o arcabouço ósseo, né? E a gente consegue identificar muitas vezes alguma alteração óssea antes de ser
de ser observada numa radiografia, tá? Por quê? Porque através da cintilografia óssea a gente já consegue ver alguma alteração no metabolismo do osso, tá? Então, cerca de 7% já de alteração nesse metabolismo, a gente já consegue ter alguma alteração na cintilografia óssea, tá? O raio-x, a gente, mais ou menos uns 37% que precisa ter de alteração para conseguir observar alguma coisa, tá? Então, realmente, a gente consegue ver aí alguma alteração mais precoce do que algum outro exame, né? A cintilografia de perfusão miocárdica. Então, assim, a gente vai ver a funcionalidade do coração, tá? O material, que é o sextamib, marcado com tecnécio, ele vai chegar às paredes do coração, né, através das coronárias, de acordo com o fluxo sanguíneo. Se ela tiver alguma obstrução, esse material não vai chegar, tá? Porém, a gente tem as colaterais, né? Então, assim, você pode ver alguma alteração no cateterismo, porém, não necessariamente a cintilografia vai estar alterada. Tá? Entendi. Então, aí vai dar indicação mesmo de fazer ou não angioplastia, revascularizar, tal, né? Tem a cintilografia de refluxo gastroesofágico, né? Essa cintilografia, na verdade, a gente vai administrar o material via oral. A gente administra... A maioria dos materiais a gente administra de forma endovenosa, né? Mas você tem a administração via oral. Então, a gente faz muito em criança, muito, né? Então, a criança ingere leite ou algum suco marcado com material e a gente vê se tem o refluxo, né? Se volta o material do estômago para o esôfago, né? Então, você consegue ver quantidades pequenas também. Ainda no campo dos exames, queria que você contasse um pouco para a gente, no paciente oncológico, então para pesquisar metástase óssea, a gente lança a mão da cintilografia óssea. Para pensar numa metástase pulmonar, de repente uma tomografia ou até um raio-x. Fígado, um ultrassom de abdômen ou uma tomo. E aí veio o PET scan, né, que parecia ser a salvação para todo mundo. Então, eu queria que você contasse o que é o PET scan e em que situações está indicado fazer o PET scan e não esses exames fracionados para cada um examinar um órgão. Sim. Então, assim, o PET é uma outra tecnologia, né? Na verdade, você tem a gama-câmara, que é o aparelho que a gente usa para fazer as cintilografias, né? Ela capta energias menores, né, que são emitidas pelos isótopos. O PET já vai abrir mão de outros isótopos que a gente vai utilizar, tá? Então, é um radiofármaco diferente, com energias maiores, tá? A indicação do PET não é indicado para qualquer tipo oncológico. Então, assim, eu vou fazer um PET para ver o que eu tenho, para ver se eu tenho alguma lesão, alguma alteração. Vou fazer um PET, porque pega o corpo inteiro, então vou fazer. Não é indicado. O PET que a gente mais faz, né, é o PET com FDG, né, marcado com flúor 18. O FDG é um análogo da glicose, então ele vai se concentrar nas lesões que têm maior metabolismo, né, que tem maior consumo da glicose. Nos processos oncológicos que são mais lentos, né, que não tem tanto metabolismo aumentado, a gente não vai conseguir definir, tá, pelo PET, que é mais indolente, né. Então, num tumor de tireoide, fazer um PET com FDG, se tiver no começo, alguma coisa assim, muitas vezes não está indicado. Por quê? Porque é uma neoplasia mais indolente, tá? O câncer papilífero, né, de tireoide que eu tô falando. No fígado, o fígado é um órgão que capta o FDG. Então, assim, muitas vezes a gente não vai ter conseguir visualizar muito bem as captações anômalas. Outro órgão capta bastante, o cérebro, né?
Então, avaliar a meta cerebral, assim, já é mais difícil, tá? Então, o PET vai estar indicado em câncer de mama mais avançado, né? Você tem hoje em dia o PET usando o PSMA para avaliação de tumor de próstata, então já é um outro material, né? Que a gente vai usar, a gente já vai abrir mão do FDG, né? No melanoma é muito bem indicado, né? O PET, melanoma tem bastante metabolismo aumentado, então vai concentrar bastante material. Câncer de cólon, né, para avaliar como que tá, se de repente tem uma metástase única, né? Muitas vezes a metástase hepática do tumor de cólon é bem metabolicamente ativa, aí a gente consegue ver. E aí, para nortear depois o que vai ser feito, né? O tratamento. Você falou agora um pouco da tireoide, eu fiquei um pouco encucado aqui. O que a medicina nuclear pode fazer em relação à tireoide? Que a gente falou, né, bastante de osso, dos ossos, falou bastante de coração. Mas e da tireoide? Que a tireoide é algo assim, fruto de várias piadinhas, todo mundo fala que tem tireoide, que não tem tireoide e tal. Exatamente. Mas como que a medicina nuclear pode trabalhar com ela, diagnóstico ou tratamento? O que existe aí nesse ramo? Sabe que a medicina nuclear começou, na verdade, com a tireoide, né? Então, foi através da tireoide que foi se difundindo. Então, lá na década de 20 do século passado, né? 1920 e pouco. Então, começaram os estudos da função da tireoide, né? E os tratamentos com o iodo radioativo, iodo 131, né? Então, através do exame, tá? Que a gente tem, que é a cintilografia da tireoide, a gente vai avaliar a função da tireoide. Ela tá hiperfuncionante? É aí que a gente vai entrar, né? Ver se ela tá captando bastante. Isso seria diagnosticar hipertireoidismo, né? Além dos exames laboratoriais, tudo para ver, né? Como que tá. Ver os nódulos, tá? De vez em quando tem tireoide com vários nódulos que conseguem ser vistos no ultrassom. Será que tem algum que vale a pena puncionar, fazer um estudo, né, mais detalhado? Então, de acordo com a função desse nódulo que a gente vai observar, tá? Na cintilografia, tem maior probabilidade de ser maligno, né? Um nódulo frio, um nódulo que não vai captar, tá? O material tem maior probabilidade de ser maligno, tá? Assim como um nódulo quente, menor probabilidade. Então, esse é o exame da tireoide. E aí, a gente vai entrar também na parte de tratamento, tá? Para o exame, a gente vai usar o tecnécio, que ele é captado pela tireoide como se fosse o iodo, e eu falo que a tireoide adora iodo, ela capta o iodo para fazer os hormônios, né? Então, a gente tem o tecnécio e você tem o iodo radioativo, iodo 131, né? Se ela capta o iodo, então a gente consegue fazer um tratamento usando o iodo radioativo. Iodo radioativo, além da radiação, tá? Gama, que a gente usa para fazer as imagens, ele emite uma radiação eletromagnética corpuscular, tá? Que é a beta. Então, com ele a gente consegue fazer tratamento também. Então, a gente consegue tratar um hipertiroidismo, né? Então, você vai administrar o iodo é via oral, tá? Então, dá o iodo líquido para o paciente, tem todo o preparo, aí ele vai ingerir o iodo e esse iodo vai se concentrar na tireoide. Através dessas partículas beta, vai causar alteração no DNA da célula com morte celular. Então, você consegue diminuir o funcionamento da tireoide, né, no hipertireoidismo. Além disso, a gente vai atuar complementando uma cirurgia de tireoide nos casos oncológicos, tá? Então, paciente que vem pra gente são pacientes que já retirou toda a tireoide, já fez tireoidectomia total, foi comprovado o câncer de tireoide, tá? Câncer diferenciado. O que é diferenciado? Que se assemelha à célula da tireoide. Esse tipo de câncer, se assemelha à célula da tireoide, também capta o iodo, tá? Então, onde que a gente vai atuar? Eliminando algum restinho de tireoide que tenha ficado, que a gente fala que é ablação, porque por mais que o cirurgião vai e retire toda a tireoide, fica um pouquinho um tecido microscópico, tá? Então, a gente atua aí também e atua nas metástases desse carcinoma funcionante, né? Desse carcinoma diferenciado.
Então também vai captar o iodo, tá? Isso onde tiver no corpo inteiro, tá? Então esse que é o tratamento com o radiodo. Sabia que tinha bastante coisa de tireoide, hein? E bacana que a gente está aprendendo é que, pelo que eu estou percebendo, a medicina nuclear mostra a funcionabilidade de um órgão, né? Sim. Diferente da radiologia tradicional, Sim. que você tira uma foto, vê padrão de forma, de Sim. volume, né? De contraste, a medicina nuclear permite você ver como aquele órgão está funcionando. Exatamente. É bem interessante. Por exemplo, a gente pega a cintilografia renal dinâmica, que é o DTPA. Você vê, eu acho um exame bem bonito. A gente vê o material chegando, concentrando nos rins e sendo eliminado. Para que serve? Para ver se tem alguma obstrução, né? Eu queria... Você citou algumas, talvez, contraindicações à amamentação. Eu queria que você falasse um pouquinho dos efeitos colaterais, porque dificilmente alguém já injetou essas substâncias, né? Então você tem muitos pacientes de primeira viagem, né? Tem. Como saber se são alérgicos ou não? Então, conte pra gente um pouco do quais são os efeitos colaterais mais comuns dessa gama de exames. Eduardo, sabe que a gente... É assim, efeito colateral é muito raro. Eu tô aí faz o quê? 10 anos na medicina nuclear. A gente vê efeito colateral, por exemplo, na cintilografia do miocárdio, que daí muitas vezes a gente precisa injetar o dipiridamol, né, para um paciente na fase de esforço. Aí sim, aí vai dar do dipiridamol, que é o medicamento. Mas do radiofármaco é muito raro. Talvez alguma irritação, assim, na pele, no local que foi injetado, né? A gente vê onde a gente injeta, né, na mama da paciente, o material, fica um pouquinho irritado por conta da radiação que tá lá muito próxima, né? Agora, de falar que, assim, o paciente retorna, tô passando mal, me deu sono, nenhum. E nem propicia, porque, assim, radiação... né, a gente tem muitas dúvidas, né, tudo que a gente ouve de radiação são de acidentes radioativos, né, aí já são com outros isótopos, com a minha vida diferente, com a energia diferente. O que a gente usa na medicina nuclear, eles são extremamente seguros, assim, por eles nos darem respostas da fisiologia, então são órgãos que são concentrados, são radiofármacos que são concentrados, eliminados fisiologicamente, entendeu? Então, assim, é raríssimo. Ok. São exames seguros, em outras São palavras. exames seguros. Pode ter, inclusive, para criança, né? Era isso que eu ia falar. Para criança também Pra tem criança várias também. utilidades. A gente não utiliza a mesma quantidade, né? A mesma atividade, dose que a gente dá para adulto, a gente não utiliza em criança. Então, essas doses são calculadas de acordo com o peso, né? Então, a gente dá uma dose muito menor para a criança. Ô, Ana, quando a gente vai solicitar cintilografia do miocárdio, tem alguns tipos diferentes com outros materiais. Qual que é a diferença de uma coisa para outra, ou com estresse, ou com repouso. Que é isso? Porque as pessoas às vezes acham que tem que ficar estressado para fazer exame. Bom, a cintilografia de perfusão do miocárdio, né? Então, ela tem duas fases, tá? A fase de repouso e a fase de esforço ou estresse, né? A fase de repouso, a gente vai injetar o material e adquirir o exame depois do tempo determinado, tá? Tudo isso paciente no repouso, sem fazer atividade física, né? Com aceleramento cardíaco, assim, normal, tá? E aí a gente tem uma outra fase que é a fase de esforço, né, ou estresse. Nessa segunda fase, a gente conta com o auxílio de um cardiologista, então é ele que faz essa segunda parte, né? Por quê? Porque a gente vai querer observar o coração quando ele é mais solicitado. Então, quando que a gente vai solicitar mais? Aumenta os batimentos, né? Causa uma vasodilatação. Então, tudo isso pode ser feito através da esteira, que é o teste físico, né? O esforço físico,
O paciente está na esteira e injeta o radiofármaco enquanto faz esforço físico, ou se for contraindicado esteira, se estiver tomando algum medicamento, se não conseguir, né, chegar a essa frequência cardíaca que a gente necessita, é feito através do medicamento, que é o mais usado, é o dipiridamol, que ele vai causar vasodilatação, né, principalmente das coronárias, e injeta o material e a gente faz essa imagem. No final a gente vai ter 2 imagens, tá, para fazer para concluir o mesmo exame. Então você vai comparar, vai ver como o coração se manteve na fase de repouso e se teve alguma alteração na fase de esforço, tá? Esse exame é a cintilografia de perfusão miocárdica, repouso e esforço. Sim. Você explicou bem, no caso de câncer de tireoide, a importância que tem você usar esse iodo radioativo. Existe alguma outra empregabilidade na forma de tratamento, não de diagnóstico? Por exemplo, para dor em paciente oncológico, medicina nuclear pode contribuir com alguma coisa? Pode. Então, além do radiodo, né, como tratamento, a gente tem outros, né, tipos de tratamento. Tem o Samário, né, um 5,3, que seria para dor óssea, né, hoje em dia não é tão utilizado. Hoje em dia, o que está sendo bastante feito é na parte de tratamento de paciente com câncer de próstata, tá, resistente à castração. Então, você vai ter o tratamento com o rádio, né, o alfa-radin, que é um emissor alfa, tá, que vai servir para metástase óssea, no caso. Então, tem que ver indicação, pedir exames e ver se é indicado realmente para aquele paciente, tá? Com o alfa-radin foi mostrado que melhora a qualidade de vida, porque diminui, né, a dor óssea nesses pacientes e melhora a sobrevida, tá? Outro tipo de tratamento também no câncer de próstata é o PSMA marcado com lutécio, né? E aí, além das metástases ósseas, ele vai atuar em metástases de órgãos também, tá? Também, de acordo com indicação, fazer exame. Agora a gente se fala bastante em teranóstico. O que é isso? É terapia com diagnóstico. Então, você faz o diagnóstico, usa o fármaco, né, com material radioativo, emissor gama, né, que é o que a gente consegue captar no nosso exame, para fazer o diagnóstico, para fazer a imagem. Captando, você consegue tratá-lo com esse mesmo fármaco, porém mudando o material radioativo. Aí você vai usar um material radioativo que vai emitir partícula beta ou alfa. Entendeu? Para fazer o tratamento. Então é o teranóstico, que é bem interessante, né? Ana, eu imagino que para ter toda essa estrutura, né, uma clínica, não sei se seria esse o nome, de medicina nuclear, não dá para ter em qualquer lugar ou em qualquer cidade. A gente precisa ter centros de referência para instituir essa clínica. Aqui em Catanduva, claro, você trabalha em uma clínica dessas. E o que a gente preza aqui e sempre pergunta no nosso podcast é sobre o acesso que as pessoas têm aos serviços. Então, tanto a pessoa, pelo particular, quanto pelo SUS, o SUS também fornece esses exames, esses tratamentos. Como que a pessoa pode fazer para chegar até lá? Qual seria o caminho até chegar a vocês? Aqui a gente faz SUS, particular e convênio. Entendi. Então, né? temos esse acesso. Exatamente. Conta um pouco para a gente da sua formação. Então, o aluno de medicina, ou o médico que queira se especializar em medicina nuclear, qual que é a trilha, qual que é o caminho para chegar a essa especialidade? Então, é uma especialidade de acesso direto, né? Então, é separada da radiologia. Muita gente vem com essa dúvida, né? Você é radiologista? Não sou. Você é radioterapeuta? Também não, né? É uma outra especialidade que é a medicina nuclear. Você faz a sua graduação, né, de medicina normal. Inclusive, na minha graduação, eu não tive, né, essa experiência com medicina nuclear, né?
Eu ouvi falar, quando a gente fala de tireoide, a gente ouve falar de tratamento, né, da cintilografia. Na parte cardiológica também uma coisa ou outra de cintilografia, mas eu lembro que eu ouvia mais falar através da parte de tireoide, então eu não tive na minha graduação, né? E eu queria seguir a parte de imagem. Aí uma residente me comentou sobre a medicina nuclear, eu fui pesquisar, e aí você vai prestar a prova, né? Tem do SUS, tem pelas clínicas, né? Hospitais, tem as provas, e aí você passa, são 3 anos, né, de residência médica. Eu fiz mais 1 ano focado no PET-CT, porque na minha época não tinha ainda PET-CT no Hospital de Barretos, hoje em dia já tem, né? Na minha época a gente ficava 1 mês em São Paulo, em Campinas, enfim, em outros hospitais fazendo. Hoje em dia já tem. Então é assim, são 3 anos da residência, né? Aí você presta a prova de título como uma especialidade. Sabe que a medicina nuclear foi reconhecida como especialidade médica em 2002, né? Olha só. Então foi quando eu comecei a faculdade, é jovem. Você bem disse, né? E isso acontece muito, né? A gente acaba não tendo contato durante a graduação, descobre uma certa especialidade e isso aconteceu comigo também. Sim. Agora eu queria aproveitar que você explicou tão bem qual que é o caminho das pedras, mas com certeza tem muitos alunos de medicina que nos assistem, né? Tem muitas pessoas que querem fazer medicina, mas deixa o recado, olha, a sua opinião sobre a sua especialidade, o quanto apaixonante ela é, porque eu acho que isso é bom para a gente induzir e trazer novos profissionais, né? Porque não deve ser tão comum pessoas não é procurarem comum. essa área. Não é comum, assim, acho que da minha classe, da faculdade, acho que ninguém fez medicina nuclear. Só você. Só eu. E quando você fala de medicina nuclear, né, todo mundo, nossa, né? Você é radioativa? Você é Pessoal radioativa, pensa, você... um foguete da NASA. Você sabe fazer bomba, é a primeira coisa, né? Ou, como é nuclear, acham que a gente, sei lá, do DNA, vê a parte molecular, enfim. Pensam de tudo menos o que Pensam de tudo realmente menos o que a gente faz, né? É uma área que eu adoro. Eu adoro. Ver a fisiologia, né? Muitas vezes a gente consegue ver coisas que, por exemplo, o solicitante nem imagina, entendeu, o que está acontecendo. Então, assim, a gente muitas vezes não vai diagnosticar, mas vai guiar um próximo exame, né? Localizar onde que está o problema. Eu acho apaixonante, assim, eu adoro. Eu adoro. Mas o que é apaixonante também tem desafios. Tem. E você acredita que talvez um dos desafios seja ser uma especialidade que está concentrada em grandes cidades, né? Você acha que talvez um desafio ainda é o custo do exame, né? São exames caros. O que você entende que poderia ser um pouco melhor ou um pouco mais fácil para tornar também a especialidade mais acessível às pessoas? Sim, sim. Então, é uma especialidade que realmente acaba ficando em grandes centros, né? Para você ter um serviço de medicina nuclear, construir. Então, são várias regras, você tem que seguir espessura de parede e tal. Então, tudo isso é regido por um órgão, que é a CENEM, né? Então precisa ter a dosimetria, tudo, você vai... Ou quem faz tudo isso é o físico, né? Físico médico, físico nuclear. Então a gente tem, né? Na clínica também precisa, inclusive os rejeitos, né? Radioativos. E aí, esse material vai para onde depois? Exato. Né? O que você faz com esse material que você não usou? Que sobrou lá na agulha, que sobrou, né? Então tudo isso tem que ser bem cuidado, né? E então, em grandes centros, é um exame caro, sim, como eu falei, muitos radiofármacos são importados, né? Então, a gente aqui no Brasil não tem um reator, tá, dedicado à área médica. A gente tem os reatores nucleares de energia, de pesquisa,
mas que reator que produz radioisótopos a gente ainda não tem aqui. Está sendo planejado, mas ainda vai um bom tempo, né? A gente tem ciclotron, sim, que é da onde vem o material que a gente faz o PET, né? Mas da nossa cintilografia lá, a gente não tem. Então, são, sim, exames caros. Ainda bem que o SUS, né, consegue o convênio, né? Mas não são todos os exames, né, que são liberados, né, para o SUS, para os convênios, enfim. A gente tem essa limitação mesmo da nossa área, né? Eduardo, quanto que você aprendeu? Muita coisa, porque como eu dizia no começo, né, nos bastidores eu não tive essa disciplina de medicina nuclear. Pois é, acho que hoje Apesar que eu sou um pouco mais velho que vocês, mas o João também disse que não teve. Não tive. Né? Eu não tive, né? Você que escolheu essa especialidade. Eu entrei. Mas é fascinante, viu? Eu acho que eu peço mais que você, até por conta do meu dia a dia. Mas é bom ouvir do médico nuclear. Talvez a gente nunca conversou de uma forma tão descontraída, né? A gama de coisas que você pode oferecer para ajudar no cuidado do paciente. Isso é muito interessante. E como disse, o João perguntou, está acessível às pessoas de Catanduva e região, né? Porque a gente fala de um exame que não existe aqui, a gente fica meio de mãos atadas, né? Com exceção do PET, que ainda não faz, mas faz na vizinha São José do Rio Preto. Mas já está programado para vir o PET. Olha, a notícia é um spoiler. Né? Então, que bom que a nossa população, a nossa região pode realizar esses exames, né? Na cidade de Catanduva. É isso, Eduardo. E como tudo que é bom... Termina e dura pouco. Foi muito rápido, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotando. Ana, queria muito te agradecer, né? Desde o primeiro convite já, de prontidão, deu aceite. Então, muito obrigado. Foi muito legal ter você aqui. Sabe que você é uma amiga muito querida, né? A gente gosta muito de você, do Leandro, do Gabi, de todo mundo. Agradecer o Leandro que ficou com o Gabi, né? Senão ela não poderia vir. Exatamente. Então, Leandro, um abraço. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. E, Eduardo, suas considerações. Ana, muito obrigado. A gente tem uma afinidade bem grande, até por conta das especialidades. Então, a gente está sempre trocando mensagem, sempre falando de paciente. Mas hoje o dia foi extremamente enriquecedor. Com certeza a audiência aprendeu muita coisa, desmistificou alguns conceitos equivocados, você foi muito clara, objetiva. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí, o convite, de ter esse espaço, né? Para falar um pouco sobre vários assuntos médicos e agora sobre a medicina nuclear. Legal. Né? Tá legal. Muito obrigada. Então é isso, aproveitando agradecer mais uma vez a nossa audiência, também agradecer aos nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Eduardo, vamos convidar todo mundo para dar uma passada lá e visitar a nossa página. www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao canal no YouTube, ao Spotify, ao Instagram e ao Facebook. Não deixe de assistir esse episódio e tantos outros. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.